É a primeira vez desde que o ESPN FC está no ar que eu vou falar isso, hein? É? Primeira vez no programa desde que o programa começou, hein? O quê? Que eu vou falar isso. Deixa eu ver. Everton Ribeiro foi o melhor em campo e arrebentou com o jogo. Nossa, é mesmo. É a primeira vez que eu comento isso. Destruiu, o Flamengo jogou bem e venceu o Tajeres. Everton Ribeiro, isso é uma boa notícia para a nação rubro-negra, hein, Zinho? Muito Everton Ribeiro bom. voltando a jogar bola. Salve, salve nação, saudações, vídeo top. Galera, eu vou trazer aqui pra vocês João Guilherme, Mauro Naves, Pascoal e Zinho falando da vitória do Mengão. Everton Ribeiro foi exaltado. João Guilherme e bancada, né, elogiaram bastante. Everton Ribeiro foi o melhor jogo dele depois de muito tempo, né, cara? E eu concordo com eles, foi mesmo, jogou demais. E o nosso quarteto fantástico ali, quarteto mágico, como queira. Eles jogando bem. Cara, quando eles jogam bem juntos, esquece, mano. É difícil um time vencer quando o nosso quarteto funciona, hein? Cara, quero dar os créditos aqui para eles. ESPN Brasil, link na descrição, canal aqui do YouTube. Os direitos autorais são de vocês. Então, minha obrigação é dar os créditos para vocês. Um abraço, João Guilherme. É nóis, estamos juntos. Galera, no primeiro comentário fixado tem o link do Gávea News para você se cadastrar e receber por WhatsApp as notícias do nosso Mengão. Clique agora e cadastre-se para você ficar bem informado. É top e eu recomendo. Fiquem agora com um recadinho bem rapidinho e a gente já vai direto pro vídeo. Simbora! Galera, na vida sempre chegam oportunidades incríveis para nós. Mas nem sempre agarramos essas oportunidades, não é mesmo? Pois bem, pessoal, são inúmeras pessoas que já estão ganhando dinheiro enquanto assistem vídeos. Sim, pessoas estão assistindo esse mesmo vídeo que você está assistindo agora e outros diversos conteúdos que vai muito além de apenas futebol. Enquanto se divertem, estão mudando sua vida financeira ao mesmo tempo. Galera, vocês vão mesmo ficar de fora dessa? Uma perda de tempo podia ser uma fonte de renda extra que te ajudaria muito. Então clique no link da descrição do vídeo ou no link do comentário fixado que vamos se contar tudinho. Mengão, ontem o Flamengo venceu no Maraca o Tajeres de Córdoba por 3-1. Rapaz, o Everton Ribeiro tá lá no telão junto com o Paulo Souza. Tá olhando pra você, inclusive, olha lá. Tá olhando pra mim. Olha, é a primeira vez desde que o ESPN FC está no ar que eu vou falar isso, hein? É? Primeira vez no programa desde que o programa começou, hein? O quê? Que eu vou falar isso. Deixa eu ver. Everton Ribeiro foi o melhor em campo e arrebentou com o jogo. Nossa, é mesmo. É a primeira vez que eu comento isso. Destruiu, o Flamengo jogou bem e venceu o Tajeres. Everton Ribeiro, isso é uma boa notícia para a nação rubro-negra, hein, Zinho? Muito Everton Ribeiro bom. voltando a jogar bola e a galera gostou aí do time ontem. Vitória por 3-1, Tetra. Gostosinho, fala aí. Sem dúvida, você tem razão. Assim, a gente estava na transmissão do nosso jogo, né, do Palmeiras, foi no mesmo horário. E é claro que depois a gente vai estudar, vai olhar, vai ver o jogo, vai ver alguns melhores momentos, vai ver todo o noticiário. Eu acompanhei toda a programação do dia da ESPN, brilhante, todos os nossos programas, e vou ouvir os nossos comentaristas, ouvir a coletiva do treinador, do Paulo Souza, do próprio Everton Ribeiro, e aí você vai formatando a sua opinião, né? No caso a minha, e eu concordo com você, pelos gols, pela movimentação, o Everton Ribeiro jogando na sua função, jogando no seu posicionamento, que de repente, João, durante todo o ano do ESPN FC, você não poderia repetir isso também. O Everton Ribeiro joga na função dele, próximo do Arrascaeta, do Gabigol e do Bruno Henrique. Eu acho que vai ser a primeira vez que você vai falar isso no ano. Ou seja, nessa temporada do Flamengo, do Paulo Souza. E quando o Paulo Souza teve a humildade de reconhecer que precisa que esse quarteto, cada um esteja na sua função, parecido com o que é a característica deles, o Flamengo cresce, sobe. Pegou um time bem arrumadinho, Tajeres, mas não é a super força da Libertadores, mas é importante vencer e vencer bem como venceu, e passa muito por esse quarteto. O Mauro Naves, eu não sei se foi você, João, falaram assim, que a gente tem dúvida na lateral, tem dúvida na zaga, tem dúvida quem vai ser os volantes, qual vai ser o sistema de jogo, mas não sei qual de vocês sempre fala. O importante é saber
como vai jogar Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Sim. Que esses vão jogar. Exato. E eu acrescento o Everton Ribeiro nessa função. Mais solto, com mais movimentação, chegando para finalizar. Como meia que ele sempre jogou. E aí, o quarteto funcionando, o Flamengo tem qualidade para vencer. Então, o mérito do Paulo Souza, que reconheceu e montou dessa forma. A gente vai ver a preleção dele, ele incomodado com algumas colocações, com algumas perguntas. Sim. Faz parte. Mas, como eu falei ontem, se ele tiver a consciência de fazer com que os atletas do Flamengo joguem parecido com o que eles têm de melhor na característica deles, se aperfeiçoando ao que ele quer, o Flamengo vai brigar por título. Agora, se ele continuasse mudando muito, mexendo muito, botou o Santos, muito bom, perfeito, estreou. Então, assim, parabéns ao Paulo Souza, montou o time mais ou menos aquilo que a gente, o torcedor do Flamengo, tem pedido, tem falado. E ele repetindo mais esse time, aperfeiçoando melhor o que ele quer, a tendência é o Flamengo subir, evoluir como evoluiu ontem. É verdade. Olha, é importantíssima essa volta do Everton Ribeiro. Pode ser um enorme reforço para o Flamengo, porque eu vou te falar um negócio. O último, pode procurar aí. Você pode procurar aí. O último jogo que Everton Ribeiro foi o melhor em campo e decidiu, aconteceu em setembro de 2020. O Domi era o técnico. Bahia 3, Flamengo 5, lá em Salvador. Se o Everton Ribeiro voltar a ser o jogador que a gente conhece, deu sinais disso ontem, o Flamengo ganha muito, hein, Pascoal? Mas como diz no interior de São Paulo, é aquela história, é cada quar no seu sarar. Cada um na sua. Então, o Zinho, perfeito como sempre ali. Ó, jogou aqui, ó. Ele na direita, entrando em diagonal, deixa o lado esquerdo pro debochado, pra acionar os dois caras da frente. Aí joga. Mas os gols dele não foram pela direita. Não, mas ele entra em diagonal. Você vê que no primeiro gol, inclusive, um foi pela esquerda e outro pelo meio. Isso, mas entrando em diagonal. Porque ele sai da posição dele para pegar a bola. Uma bola não foi nem para ele, né? A bola era pro Arrascaeta. E ele aparece por trás e bate no primeiro gol que ele fez. Olha o Romântico lá. O Romântico tava... Parabéns, Romântico, parabéns, hein, Romântico? Romântico, você está recuperando o Everton Ribeiro, Paulo Souza. Parabéns, meu senhor. Porque o Everton Ribeiro não jogou bem com o Domi, não jogou bem com o Rogério Ceni, não jogou bem com o Renato. Foi o último. Então, agora... Parabéns, hein, meu? Uma perguntinha pro senhor aqui. Mas eu não me lembro, não sei se a minha memória está fugindo aqui. Não, você está falando dele ter sido o melhor em campo. Não significa que de lá para cá ele jogou mal sempre. Não, a ponto de ter sido chamado para a seleção brasileira. Ele pode ter sido o melhor em campo desde esse jogo. Agora, por exemplo... Ele mereceu ser chamado para a seleção? No campeonato agora. No campeonato brasileiro. Não vai, né? O campeonato brasileiro entrou agora no segundo tempo contra o Atlético Goianiense e jogou bem. E melhorou o time. Jogou bem. Então, assim, ser o melhor pode ter sido esse último jogo. Mas essa partida, como ele fez ontem, há muito tempo ele não faz. Não, sim, a grande... É sim, porque... Mas veja bem, você ser o melhor no time, que o Gabigol sempre se destaca porque faz gols. O Bruno Henrique, um avião. E o Arrascaeta, você ganhar desses três, demora uns 2 anos mesmo. Porque um jogo é o Arrascaeta, o outro é o Bruno Henrique, o outro é o Gabigol, quando o time está bem. O maior mérito para mim, tem que arrumar esse Paulo Souza, o sistema, né? Foi deixar todo mundo junto ali e à vontade. No pênalti, os 4 participam. Primeiro gol ali, os 4 participam. Sim. Tudo toca um, recebe Gabigol, volta para o Arrascaeta, o Arrascaeta toca para o Gabigol, recebe de volta, sofre o pênalti, mas a bola tinha passado pelo Everton. Eles se aproximaram. O Bruno Henrique não ficou distante do Gabigol, aquela história que estavam falando, mas o Bruno Henrique está jogando lá na ala esquerda ou na ponta esquerda, ou não sei o quê. Enfim. O próprio Everton Ribeiro. Até porque não vai eles deixar se conhecem no olhar, né, Cara, isso deu certo. Isso deu certo com... O ano passado, o time que mais fez gols no Brasil foi o Flamengo. Então, não falo que o Flamengo foi um fiasco. 156 gols, mais do que o Atlético Mineiro, porque com o Hulk e tudo. Vice o Flamengo. Não, ok, porque foi pelo vice time e que tal. tem pelo investimento. Mas quando os 4 ali, que a torcida chama de quadrado mágico... Tetravice pesa, né? Não, o quadrado mágico, o torcedor não gostava de falar que o quadrado mágico dando certo, o resto tudo bem. O quadrado mágico? Os 4 ali na frente. Só que lá atrás, em 19, o time tão falado do Jesus... O quadrado mágico voltou ontem depois de um longo tempo. Sim, sim.
E atrás continua ruim, precisa acertar de novo, né? Ainda existiu o expediente de futebol. Agora, né? eu quero fazer uma Acertar lá pergunta atrás pra também, não é? Verdade. Pra ter tomado aquele gol, não. O Romântico... Trabalhava na Barra da Tijuca ainda. O Romântico... O Quadrado jogou bem a última vez. Pois é, mas é esse Quadrado... Estamos à beira da Mas praia. o Flamengo só vai jogar bem se o Quadrado A gente jogar bem. saía do programa e mergulhava no mar da Mas Barra da quem Tijuca. vai fazer o futebol encantador do Flamengo? Só se o Quadrado der certo, não vai ser a defesa. Não vai ser Mateuzinho, Felipe, não vai ser. É verdade. Muito bem. Agora, atenção. Parabéns aí ao Flamengo pela vitória, importante. Palmeiras e Flamengo pegaram grupos na Libertadores ótimos, porque com o potencial que eles têm, eles devem passar com muita tranquilidade. Isso está se confirmando. Agora, o Paulo Souza, uma declaração interessante. Ele, que tem muita personalidade, falou o seguinte... Ele está incomodado com essa situação toda envolvendo Jesus e até criticou uma parte da imprensa. Veja. Jesus. Nós temos que entender que é normal que os torcedores tenham simpatia por A ou por B, por jogadores, por treinadores que estão, que passam, que não deixam de estar. O que não é normal é terem uma certa direcionalidade passional por A ou B, por um treinador A ou por um jogador B. Isso é que não me parece ser normal, seja feita não pelo torcedor, mas sim por vocês. Isso não me parece respeitoso. Não estou a falar em termos gerais, estou a falar com uma pequena parte, infelizmente, mas essa faz parte do nosso jogo, entendo-as perfeitamente, mas a nós não nos afeta, ou seja, somos um grupo que desde o início deixámos claro a nossa ideia de jogo. Muito bem, ele foi muito claro ali dizendo que uma parte da imprensa, e segundo ele mesmo explicitou, uma pequena parte força a barra em relação à saída dele, à volta de Jorge Jesus, que está chegando essa semana ao Rio de Janeiro para acompanhar o Carnaval, aquela coisa toda. Eu quero ouvir a opinião do Mauro, do Pascoal e do Zinho sobre essa colocação do Paulo Souza. Eu vou ser rápido nessa aí. Eu acho que não é nem força a barra na saída dele, não. É uma turma que é ainda muito ligada e apaixonada pelo trabalho que foi feito pelo Jorge Jesus. Então, seja quem esteja lá, tem aquela turma, aquele grupo que... mas ó, tá vendo? Não foi bem com o Domi, não foi bem com o Rogério Ceni, não foi bem com o Renato, foi só no começo, mas não ganhou o que precisava. Então, fica pensando no Jesus. E isso já chegou nele. Isso é importante você frisar, Mauro, porque antes do Paulo Souza, com o Renato, com o Domi e com o Ceni, isso também aconteceu. Já havia essa sombra. E deve haver internamente. Acho que não é só a imprensa, não. Deve ter um grupo. A gente está falando de um Flamengo enorme, a diretoria enorme, conselheiros, etc. Assim como tem na arquibancada, que a gente está vendo, tem na imprensa e tem também lá dentro. E ele deve sentir isso, deve ter um grupinho ali que, só o Jesus para dar jeito nisso. Há situações internas que geraram algum desconforto, como, por exemplo, convidar o Mário Monteiro, que foi preparador físico do Jorge Jesus e que esteve naquela equipe que trabalhou com Jesus no Flamengo, para participar de eventos, de jantares, onde estavam os jogadores do Flamengo e a comissão técnica. O Zinho conhece o Flamengo melhor do que todos nós. Claro. E essas situações internas, muitas correntes dentro do clube, muitas delas defendendo a volta dele, olha o mister lá, o sósia dele e tal, e também uma ala da imprensa, isso tudo tem incomodado o Paulo Souzazinho? Não, nisso aí ele tem razão, eu concordo com ele, né? Eu vivi no meio do futebol, não é fácil, né? Você está tentando organizar, você está chegando, no caso ele, chegando ao Flamengo, conhecendo o clube, conhecendo o nosso futebol, por mais que o idioma, né, é igual, mas assim, o campeonato, a logística, as dimensões do país, é tudo diferente. E ele, como esses outros treinadores que passaram pós Jorge Jesus, sofrem com isso. No momento de dificuldade do time, no momento que o time não rende o seu melhor futebol, vem sempre o nome Jorge Jesus, vem sempre a comparação com o time de 2019. E assim, isso vem por comentários nossos na imprensa, né, no dia a dia, que acaba a gente fazendo comparação, mas vem da arquibancada também. E ele está sofrendo menos do que outros treinadores, hein? O Renato Gaúcho no Maracanã, o Maracanã em coro gritou mister, mister. Verdade. Então assim, ele com a arquibancada ainda nem sofreu esse peso. Nas mídias sociais, sim.
E a gente, nos programas de debate, nós temos a função aqui de falar dos jogadores, do rendimento, do posicionamento. Nesse sentido, eu acho que assim, não há uma pressão, predileção, há uma opinião. Eu mesmo faço parte dessa minoria da imprensa que contesto a escalação dele, sistema de jogo, mas é a minha função. Sim. Eu, como um ex-atleta, como um ex-jogador e até com um curso de treinador de formação, eu tenho bagagem para, num programa esportivo, sem ofender, sem ser agressivo, respeitando o profissional que ele dar a minha opinião. Sem dúvida. E eu não concordo com muitas coisas que ele fez nesses 3 meses. Como também, quando as coisas começam a fluir, elogio. O que ele começou a fazer agora aí, eu tô elogiando, tô concordando, né? Agora, colocar o Arrascaeta de ala pela direita, ponta pela direita, discordei. Colocar o Everton Ribeiro de ala pela esquerda, não concordo, né? Colocar o Bruno Henrique como um ponta aberto, longe do Gabigol, não concordei, né? Essa coisa de formatação, 3 zagueiros que defende com 4, mas constrói com 3... é uma boa, eu não discordo, eu não critico, só é um pouco confuso e os jogadores ainda não estão entendendo. E leva tempo para isso. Isso não é crítica, isso é uma constatação do que eu estou enxergando e inclusive gostei da coletiva dele explicando isso. Então assim, a pressão com o nome Jorge Jesus já deu, eu concordo com ele. É chato, sabe, essa pressão toda hora, Jorge Jesus. E eu acho que se o Jorge Jesus um dia voltar, não vai fazer o Flamengo jogar como jogou em 2019. Foi uma outra época, foi um outro momento. E era outro time. Tinha um Gerson Coringa, que nenhum jogador faz a função que o Gerson fazia. Tinha um Rafinha no seu melhor momento, um Pablo Mari no seu melhor momento, um Felipe Luiz 3 anos mais novo, né? Então era outro momento. E a gente pode citar outros jogadores. Aí toda hora ficar essa pressão de Jorge Jesus, aí eu concordo com ele. É verdade. Muito bem, galera. Muito bem. É verdade, concordo com o Zinho, né? Se o Jorge Jesus voltar agora pro Flamengo, ele não vai conseguir, cara, fazer o que ele fez em 2019. Então, isso ficou marcado na história e está nos nossos corações para sempre, né? Aquela campanha de 2019 é histórica. Uma das maiores campanhas da história do Flamengo. Então, a gente, cara, tem que parar e pensar. A gente tem que dar valor em quem está no Flamengo neste momento, né? O Jorge Jesus, ele teve a oportunidade de voltar no fim do ano e não quis voltar. O Jorge Jesus, se ele quisesse mesmo estar no Flamengo, ele estaria. Ele tinha contrato, ele rompeu o contrato com o Flamengo e foi para o Benfica, né? Então, ele que quis sair, cara. Eu gosto dele muito. Aí você vai me perguntar, você gostaria que ele voltasse? Cara, o que eu quero, às vezes, não é o melhor para o Flamengo. O Flamengo, hoje, ele tem uma multa com o Paulo Souza de 20 milhões de reais. Se o cara sair, ele vai querer receber a multa e o Flamengo tem que pagar porque é contrato. O Jorge Jesus teve a oportunidade de voltar para o Flamengo no final do ano, assim que terminou a temporada. Marcos Braz e Spindel viajaram para Portugal, conversaram com ele. Ele estava empregado no Benfica e ele não quis sair. Ele sabia que seria demitido do Benfica. Para você ver como que as pessoas só pensam no dinheiro, né? Ele não quis sair porque se ele pedisse para sair, ele tinha que pagar uma multa. Se o Benfica mandasse ele embora, o Benfica tinha que pagar essa multa para ele e continuar pagando o salário dele até maio. Jorge Jesus até hoje recebe o salário dele, cara. Até maio ele vai continuar recebendo do Benfica. Agora ele foi convidado para participar do Carnaval. Participar não, ele foi convidado para assistir o Carnaval. Então ele vem para o Rio e vai assistir o Carnaval. O Benjamin Bach falou que se o Flamengo ligar para o Jorge Jesus, hoje ele diz sim para o Flamengo. Só que, cara, é complicado, né? O Flamengo está no meio de 3 competições agora. Campeonato Brasileiro, Libertadores, vai começar logo mais a Copa do Brasil. Nesse último jogo, se a gente for analisar o trabalho do Paulo Souza, parece que está começando
a engrenar, com algumas peças, algumas mudanças pontuais. Quando o quarteto mágico do Flamengo, o quadrado mágico, né, que a galera fala, funciona, este Flamengo vence fácil lá na frente. A nossa defesa ainda é ruim, né? A gente toma gols sempre, gols bobos, tal. Mas agora temos um goleiro, né? Temos um goleiro bom. Assim que o Pablo estiver disponível, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, todo mundo estiver disponível, Ayrton Lucas, esse time do Flamengo será bem diferente, eu acho. E eu acho que com o Paulo Souza a gente pode sim conquistar títulos, né? Olha o nosso adversário do outro lado. É português também. E está ganhando títulos, né? O começo do trabalho dele foi bom. Muita gente questionou. Muita gente queria ele fora. Muitos torcedores queriam que mandassem o Abel Ferreira embora. E eles seguraram o cara. Acreditaram no trabalho do cara. E o cara deu certo, né? O Paulo Souza, ele é ruim? Ele é bom? Cara, só o tempo dirá se vai dar certo ou não. Mas se a gente não acreditar, a gente não vai saber se vai dar certo. Então, se o cara tá no Flamengo, a gente tem que acreditar, tem que apoiar. E eu acho que não é hora de trocar de técnico agora. Porque se você troca de técnico agora, você cria um problemão para o Flamengo, né? A multa é gigantesca. Você tem que pagar a multa. O sistema de jogo vai ser todo refeito, vai começar do zero, né? Com um técnico novo. Ah, mas o Jorge Jesus já conhece o Flamengo. Cara, já mudou muitos jogadores. A gente não tem o Gerson, Rafinha, Pablo Mari. A gente já não tem muitos jogadores, né, cara? Que é da época de 2019, né? Então, e outra, os jogadores de 2019 já estão 3 anos mais velhos, né? Então, complicado, né, cara? Valeu, galera! Muito obrigado a todos vocês. Tamo juntos. Tomara que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações! Valeu, fui! Ei, pra você que chegou até aqui, não se esqueça de conferir o novo mercado que está mudando a vida financeira de diversas pessoas. Clique no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela, que vamos te contar mais detalhes dessa oportunidade única, garantida e sem riscos. Te vejo lá, hein?